Olá pessoal, tudo certo? Nós vamos continuar nosso planejamento estratégico emergencial de crise em 3 passos e hoje nós vamos falar do terceiro passo, que é o fluxo de caixa, que é dinheiro na veia. Então vamos lá! Continuando o nosso planejamento estratégico emergencial de crise, hoje nós vamos falar de fluxo de caixa. Nesse vídeo nós vamos tratar de saídas. Nós vamos ver uma maneira simples de mapear as saídas e analisá-las para obter melhores resultados. No final eu vou te dar 5 dicas práticas para você otimizar algumas contas nessa saída. Então fica comigo aqui que aqui é ouro. Só antes de continuar, você já sabe, né? Eu preciso pedir o seu like, que você se inscreva no canal e assine as notificações para a gente fazer essa mensagem chegar a mais empreendedores nesse momento, ok? Vamos lá. Só para você lembrar, antes a gente falou de pessoas e processos. Se você ainda não viu, você pode acessar esses vídeos aqui em cima, no card que eu vou deixar disponível para vocês. É muito importante você ver eles antes da gente continuar aqui. Então, se você ainda não viu, acessa os vídeos aqui em cima. Agora, a gente vai falar de fluxo de caixa com uma visão muito mais madura da empresa, uma visão global. Você já passou por todas as áreas, já engajou as pessoas, olhou os processos que estão deficientes e já pode atuar na empresa procurando uma otimização de uma maneira muito mais efetiva. A mensagem do fluxo de caixa é equilíbrio. É isso que você vai buscar nesse momento. Bem superficialmente, para o controle de fluxo de caixa, a gente precisa entender a estrutura da seguinte forma. O seu resultado é igual às entradas menos saídas. Eu sei que é uma visão simples de encarar o fluxo de caixa, mas é isso mesmo. Se a gente se concentrar no simples, a gente pode trazer inteligência para você conseguir trabalhar com esse conceito e focar no que realmente vai trazer resultado para você. Aqui vale um destaque: se você já tem todo o financeiro da sua empresa mapeado e organizado em algum software ou planilha, preste atenção na análise e na interpretação dos dados que a gente vai fazer aqui. Eu acredito muito que isso vai te ajudar também. Mas a grande maioria dos micro e pequenos empreendedores, eles não tiveram tempo de priorizar essa atividade na empresa deles. Então eu preciso passar por alguns conceitos básicos antes da gente entrar numa parte de análise mais elaborada. Então eu vou dividir fluxo de caixas em 2 etapas. Primeiro a gente vai falar de saídas e depois vamos falar de entradas no próximo vídeo. Então vamos lá. A mensagem agora tratando de saídas é: a gente não controla o que a gente não mede. Todo mundo que te falar de um plano emergencial de crise vai falar para você atuar nas saídas. Isso é realmente importante, porque as saídas estão 100% no seu controle. E você mexendo ali, é muito mais fácil de obter resultado, é muito mais fácil de te trazer um retorno a curto prazo. Então isso é importante. Mas aqui eu vou te dar uma estratégia de como trabalhar com essas saídas. Então nós vamos dividir as saídas em 3 pilares: mapear, projetar e priorizar. E aqui em priorizar você vai ver a conexão com processos que a gente falou antes. Então se você não viu processos ainda, acessa o vídeo aqui em cima. Então mapear. A primeira coisa que você precisa fazer é listar todas as saídas que você tem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma planilha básica para te ajudar nesse processo. Então se você ainda não sabe mexer muito bem no Excel, chama alguém para te ajudar, que isso é bem importante. Como eu ressaltei antes, se você já tem toda a sua despesa mapeada, se atenta na análise que a gente vai fazer depois, que isso vai te ajudar bastante. Mas se você ainda não tem, essa planilha que eu vou te presentear aqui vai te ajudar muito nesse processo. Na planilha, basicamente contém 3 abas: FC, ou fluxo de caixa, realista, otimista e pessimista. Nós vamos trabalhar agora com o realista e depois você só vai replicar suas despesas para as outras abas. Então se preocupa agora com a aba realista. A primeira coisa a fazer é colocar a data inicial do planejamento. Coloca o primeiro dia útil do mês que você começou a fazer esse planejamento. E aí a planilha já vai calcular os outros meses para a gente projetar depois. Então aqui você vai listar todas as despesas que você tem, tudo que você está gastando. Então você coloca na descrição a despesa e na frente você coloca o valor dela. Se faltar linha, vai inserindo linha ali para você listar todas as despesas. É importante só uma coisa técnica, é que as linhas que você for inserir, elas têm que estar todas acima do total de despesas para a soma ser feita correta posteriormente. Não se preocupa nesse momento com a classificação das despesas. Faz uma lista, porque se você não tem nada, é muito melhor uma lista. E lembre-se de pegar tudo que você tiver, cartão de crédito, recibo, é bem importante colocar todos os gastos lá. Aqui só uma atenção especial.
Eu falei para você não classificar as despesas, mas uma classificação eu vou recomendar que você faça se você ainda não faz, que são as despesas pessoais. Se você ainda não separa as despesas da empresa das despesas pessoais, coloca ali na frente de uma despesa que você catalogar como pessoal, e isso é bem importante. Só para você entender, você não deveria misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa. Mas como eu sei que muitos micro e pequenos empreendedores têm essa dificuldade no dia a dia, eu estou ressaltando aqui esse ponto que é muito importante para você. O que você deveria fazer? Projetar uma saída única da empresa, que seria uma saída pessoal, um prolabore ou uma divisão de lucros, e a partir daí você transferir esse dinheiro para sua conta pessoal e por lá movimentar, para você conseguir separar muito bem o que é da empresa, o que é o pessoal. Então, se você ainda não faz essa distinção, aproveita agora esse exercício para fazer. Então agora vamos para projetar. Não adianta a gente olhar somente para um mês as despesas, a gente precisa olhar para o futuro. Mas o grande desafio aqui é que a gente não sabe quanto tempo a crise vai durar. Então a gente precisa trabalhar com cenários, e é isso que a gente vai aprender aqui. A partir desse ponto, se você já trabalha com um software ou com uma planilha específica sua, você já vai poder colocar em prática tudo que a gente falar aqui. Nós vamos criar 3 cenários, um cenário de 6, 12 e 18 meses. Veja ali o exemplo na planilha. Você vai colocar na coluna dos meses o valor projetado para aquela despesa. Se é uma despesa parcelada em 6 vezes, por exemplo, ela já vai ter um período para acabar pré-determinado. Se é algo recorrente, como uma energia elétrica, ela vai correr até o final do período. Quando você preenche as despesas, a própria planilha já vai te dando os cenários de 6, 12 e 18 meses automaticamente. Se você não sabe exatamente quanto vai ser essa despesa, como o exemplo da energia elétrica que eu te dei, pega o último valor e projeta ele para os próximos meses. Outra forma de fazer é tirar uma média dos últimos valores que você tem disponível. Mas para não complicar aqui, pega o último valor. Se você já tem esse conhecimento, você pode tirar a média dos últimos valores para projetar para os próximos meses. Dessa forma, a gente vai ter aqui os 3 cenários, de 6, 12 e 18 meses das suas saídas. É importante você projetar até mesmo aquelas coisas que não são tão fáceis assim, como compra de insumos, que são mais variáveis de acordo com a produção, mas faz esse exercício e coloca na planilha da mesma forma. Eu vou dar destaque a 2 linhas. Tem uma linha lá embaixo que é o total de saídas, que ele vai fazer a soma de todas as linhas de um mês. E também a outra linha, total de saídas acumulados, que vai te mostrando o total de saídas em um determinado período. Essas linhas nós vamos utilizar para fazer análise vertical. Agora tem 3 colunas, total de item de 18, 12 e 6 meses. Essas colunas elas somam todos os itens de uma linha naquele dado período, ou seja, é o total daquela saída no período especificado. Nós vamos utilizar essas colunas para fazer a análise horizontal, mas vamos seguir. Eu gostaria que você deixasse o comentário aqui agora falando se você já tem essas despesas organizadas na sua empresa e se você já separa as despesas pessoais das despesas da empresa. E aí a gente vai conversando aqui no chat. Agora nós vamos usar tudo isso para priorizar. Com as somas disponíveis, nós vamos fazer as análises. A primeira é a análise horizontal. Você vai organizar essa lista de despesa das maiores para as menores. O Excel faz isso automaticamente, então dá uma procuradinha como que faz. Agora a estratégia é selecionar as 3 maiores saídas. Elas vão ser a prioridade para você atuar. Ainda você tem 2 formas de afinar um pouco mais esse direcionamento de onde atuar. A primeira é cruzar essa priorização das 3 maiores saídas com os processos mais importantes que você listou lá atrás. Assim você pode alocar os recursos, as pessoas, para trabalharem nos processos mais críticos que você tem na empresa e nos que têm mais impacto financeiro. A segunda certificação que você pode fazer é olhar para a análise vertical, ou seja, a despesa no mês. Porque pode ser que uma despesa seja muito grande no seu total do período, mas ela está parcelada. Então a parcela no mês ela vai ser menor. Para os meses mais críticos, que são os meses que a gente está passando agora, pode ser que ela não tenha tanto impacto assim. Então você pode trabalhar em uma outra despesa que tem mais impacto também no mês agora. O importante é que qualquer ação que você tomar para reduzir algum gasto, você já vai atualizando aqui na planilha e você já vê qual que é o impacto disso no tempo, nos 3 cenários que você construiu. Depois você continua essa lista. Depois das 3 maiores despesas, você pega as 5 maiores, as 10 maiores, eventualmente você vai passar por todas. Mas dessa forma você pode priorizar e alocar recurso primeiro nas saídas que vão
te disponibilizar mais resultado. Então a grande sacada dessa análise é essa, você colocar os recursos nas atividades que vão te trazer mais resultado. Eu vou falar mais dessa análise no próximo vídeo, quando a gente entrar em fluxo de caixa. E aí eu vou conectar as saídas com as entradas para a gente ter esse mapa total. Mas agora que você já tem as saídas mapeadas, projetadas e priorizadas, você pode começar a trabalhar e atuar para acontecer essas reduções. Então eu vou te dar aqui agora 5 dicas práticas para você atuar em algumas contas. Dica número 1, fornecedores. Negociem com seus fornecedores. Porque é importante para eles que vocês continuem vendendo. Se você simplesmente não pagar, pode ser que ele não te forneça matéria-prima. E aí você fique na mão para continuar a sua produção. Então, negocia parcelamentos ou novos prazos. Impostos e tributos. Converse com seu contador quais são as opções de parcelamentos de impostos ou tributos. Porque se você também simplesmente não pagar, você pode ficar inadimplente, comprometer seu cadastro positivo, o que pode também comprometer seu faturamento por não conseguir participar de algum processo. Pessoas, trabalhar na carga horária da equipe. Quando eu falei de pessoas, eu não coloquei aqui essa alternativa, porque a minha visão é que tudo que a gente conversou antes é mais prioritário para você chegar até aqui e para você dar o próximo passo. Mas eu entendo que no momento crítico de crise, talvez você tenha que tomar algumas ações mais agressivas. Então, antes de partir para uma ação de desligamento, que é a última opção, você pode trabalhar com reduções de carga horária. Avalie reduções para 6 horas de trabalho, para 50% da carga horária ou até mesmo para 70%. Converse com seu contador quais são as oportunidades que você tem nesse momento. O quarto ponto é aluguel. É importante também que o proprietário, que você permaneça no imóvel. Nesse momento é muito ruim ficar sem inquilino. Então negocia um desconto temporário ou até mesmo um período de carência para você conseguir um fôlego maior. E o quinto item é evite cheque especial ou não pagar o cartão de crédito. Os juros são muito altos. Eu vou te dar uma opção no próximo vídeo, quando a gente falar de entradas, que tem crédito mais barato no mercado. Então não entre no cheque especial ou não deixe de pagar o cartão de crédito. Então essa é a ideia que eu queria passar para você aqui hoje. Mapear as despesas, projetar para olhar o futuro e priorizar para colocar a energia aonde vai dar mais resultado. No próximo vídeo, nós vamos olhar para a entrada e conectar as pontas no fluxo de caixa para dar uma visão geral simplificada para você. Mas não é só isso, o grande diferencial desse planejamento que eu estou te passando é olhar as entradas de outra perspectiva. Então já deixa sua curtida aqui, se inscreve no canal e assina as notificações para você não perder o próximo vídeo e essa sacada que eu vou te passar. Até lá, você pode ir trabalhando nessas atividades que eu te passei aqui. E aí vai deixando seu comentário aqui embaixo e a gente pode ir conversando e tirando dúvidas desse processo. Também, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está precisando de planejamento nesse momento. E vamos fazer essa mensagem chegar a mais empreendedores. Então até o próximo vídeo. Tchau!